Oi, eu sou o Caio e o Hulk é praticamente insuperável. O personagem tem feitos absurdos, como levantar montanhas inteiras, segurar buracos negros com as mãos e até mesmo mover as placas tectônicas, cara. Isso são coisas cotidianas, né? Durante as lutas do Hulk, ele luta contra deuses, demônios, entidades cósmicas, mas eu acredito que isso todo mundo já sabe. Mas será que você sabia que a versão do futuro do Hulk, chamada de Maestro, consegue ser mais forte do que ele mesmo? Pois é, nerds, o tempo fez bem ao Verdão e a sua versão de um futuro pós-apocalíptico consegue ser ainda mais superior à sua versão tradicional, mesmo falando das versões mais fortes do Hulk, cara. O Maestro é sinistro. Então por isso eu decidi trazer pra vocês hoje os 10 maiores feitos de força do Hulk versão Maestro, cara, pra vocês terem noção do que eu tô falando. Então chega de enrolação, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra esse vídeo. Feito de número 10, superou a resistência da Ruby Summers. Ruby Summers é a filha da Emma Frost e do Ciclope. Ela acabou herdando os poderes de ambos os personagens, né, tendo ali as rajadas ópticas do Ciclope e uma forma rubi, semelhante à forma de diamante da sua mãe. Como ela pertence ao futuro alternativo do Maestro, eles já lutaram algumas vezes, sendo que ela constantemente se aliava à resistência contra o ditador Hulk Maestro. Mas ela, mesmo tendo o poder de dois personagens bem poderosos, não chegou a ser um grande desafio pro Maestro. Mas o Maestro afirma pra ela que mesmo quando ele ainda era jovem, ele já conseguia partir diamantes com as mãos. Eu não estou com nenhum diamante. E atualmente ele é muito mais poderoso do que isso. E quando ele estava prestes a finalizar a personagem com apenas uma única mão, cara, ele acabou sendo interrompido. Mas com certeza essa forma rubi, quase invulnerável dela, não teria sido suficiente, cara. E olha, se você acompanha os quadrinhos dos Mutantes e a Emma Frost, você sabe que é quase impossível atravessar essa defesa dela em forma de diamante, e o Hulk Maestro afirmou que ele poderia destroçar isso. Feito de número 9, quase mata o Homem-Aranha de 2099. Graças à popularidade do personagem, ele acabou se encontrando então com diversas outras encarnações de futuros alternativos, onde existem outros super-heróis. Alguns desses personagens vocês vão ver aqui ao longo desse vídeo, mas bem, nessa história, né, em específico, o Maestro acaba lutando com o Homem-Aranha de 2099, o Miguel O'Hara. Eu até gostaria de dizer que a luta foi bem equilibrada, né? Mas o Homem-Aranha do Miguel O'Hara não teve a mínima chance. Em poucos golpes, o Maestro simplesmente dominou o personagem completamente. Os seus ossos quebravam a cada ataque e o aperto do Maestro quase partiu ao meio as suas costelas. Isso porque o Miguel O'Hara é uma das versões mais fortes do Cabeça de Teia, sendo que a maioria dos seus poderes também são maiores do que o Homem-Aranha tradicional. Mesmo assim, ele não teve a mínima chance contra o Hulk Maestro. Oitavo feito do Hulk Maestro, aqui a coisa começa a ficar mais séria. Ele bateu em uma versão do Hulk até a morte. O Maestro não perdoa nem mesmo as versões alternativas dele mesmo, e ele mostrou ser mais implacável ainda, cara, do que o Homem-Aranha de 99. Essa versão do Hulk não era tão poderosa aqui quanto, né, o Hulk que a gente conhece, sendo que ele inclusive era menor fisicamente falando. Mesmo assim, estamos falando de uma versão do Hulk, ou seja, um personagem absurdamente forte. O Maestro não demonstrou a menor dificuldade em finalizar essa versão do Hulk, esse personagem, com alguns poucos golpes e com toda a frieza que somente de um personagem perturbado quanto o Maestro poderia fazer. Ele finaliza, ele mata esse Hulk na base do soco. Feito de número 7, o velho Logan, né, o velho Wolverine, elogiou a sua força. Esse aqui não é bem um feito de força, mas sim a citação de um outro personagem muito conhecido. O Wolverine também teve a sua cota de versões em futuros alternativos, sendo o mais famoso o velho Logan. São dois personagens de futuros alternativos, né? O velho Logan e o Hulk Maestro. É óbvio que eles acabariam se encontrando em alguma história. E a velha rivalidade entre o Wolverine e o Hulk falou mais alto e os dois sim acabaram lutando. Em determinado ponto da luta, o Logan diz que o soco que ele recebeu do Maestro foi simplesmente o soco mais forte que ele recebeu em toda sua vida, cara. Lembrando que estamos falando do Wolverine, e ele constantemente luta contra o fanático Colossus, o Hulk tradicional, e já lutou até mesmo contra o Hulk do seu próprio futuro alternativo, né, que também era mais forte do que o normal, o gigantão. Esse Wolverine até mesmo destruiu um exército inteiro de filhos do Hulk, e mesmo com esse longo histórico de batalhas contra pesos pesadíssimos, né, personagens bem fortes, ele afirmou que o Maestro era o mais poderoso, o que tinha, né, o soco mais forte de todos. Feito de número 6, humilhou o Coisa, outro personagem alternativo que lutou contra o Maestro, que também tem um longo histórico de rivalidade contra o Hulk, é o Coisa do Quarteto Fantástico. Por mais que essa versão não era de fato
assim o Coisa tradicional, né, que luta ao lado ali do Quarteto Fantástico, mas sim o General Ross transformado. Nesse caso, ele não lutou sozinho, tendo também alguns aliados ali no meio do combate, mas na maior parte da luta, os dois lutaram de forma isolada. A luta, até certo ponto, estava equilibrada, mas à medida que o Maestro foi ficando mais enfurecido, ele conseguiu superar com facilidade essa versão do Coisa. Nem mesmo, cara, o apoio dos aliados ali do General Ross, utilizando dos seus poderes e suas armas ali, né, unidas, conseguiram ter o menor efeito contra o Maestro. E no fim, mesmo que o Coisa tenha conseguido fazer alguns pequenos ferimentos no Maestro, ele foi nocauteado com apenas alguns golpes. Feito de número 5, luta de igual para igual com o Hulk 2099. Bom, se existe uma versão do Homem-Aranha de 2099, então também existe uma versão do Hulk desse mesmo universo. Coisa horrorosa! E é dito que essa versão foi criada por um grupo de personagens que adoravam o Hulk do século 20, né, o Hulk do universo principal, e utilizaram de experimentos de radiação gama para criar essa nova versão do Hulk. Esse Hulk de 2099 contém os mesmos poderes do Hulk tradicional, né, que no caso é basicamente super força, um fator de cura absurdo, resistência, e tudo isso aumenta ainda mais conforme ele vai ficando com mais raiva. E esses dois personagens, né, se encontraram e fizeram o que toda versão do Hulk faz, sair batendo em tudo. A luta não teve um vencedor definitivo, mas estava em perfeito equilíbrio. Eu até diria que o Maestro poderia sim ganhar a luta, já que ele não estava tão furioso. Eu até diria, cara, que o Maestro é mais forte do que o Hulk de 2099, porque o Maestro estava lutando de boa. Já essa versão do Hulk do futuro, né, 2099, estava lutando muito enfurecido, então talvez se o Maestro ficasse mais enfurecido, ele venceria. Feito de número 4, o Maestro também superou o Ulik. Esse aqui, né, o Ulik, ele não é um personagem tão conhecido assim pelo público geral, mas ele é bem forte. O Ulik é o mais forte membro da raça dos Trolls, e em quadrinhos bem antigos, ele chegava até mesmo a dar muito trabalho pra Mulher Hulk e pro Hulk. E não só isso, ele também chegou a lutar contra o próprio Thor em uma batalha ali de proporções épicas, mostrando que o personagem não é pouca coisa não, cara. Mesmo assim, ao dar de cara com o Maestro, ele simplesmente não consegue fazer nada. Os seus golpes são fortes o suficientes para ferir o Thor, e mesmo dando um soco direto no Maestro, né, o Maestro não demonstrou sentir nada. O Ulik é completamente dominado e ele não teve chance nenhuma durante essa batalha, cara. Foi uma luta completamente unilateral. E se não fosse pela intervenção do Coisa, né, dessa realidade aí, provavelmente o Ulik teria morrido pelas mãos do Maestro. A gente vai escalando aqui, né, chegando em feitos mais absurdos. Em terceiro lugar, o Maestro também superou o Namor e o seu filho juntos. Em um quadrinho recente do Maestro, foi explicado todo o período que se passou até eles se tornarem ali governantes, né, do que sobrou do mundo. Nesse quadrinho ele inclusive luta contra diversos personagens, como Dr. Destino, o Abominável e o próprio Namor. Ele foi até Atlântida ficar cara a cara com o Rei dos Mares ali e a sua família. Por um instante até começamos ali a acreditar que o Namor possa ter a vantagem ao invocar ali um monstro marinho gigantesco para dar um trabalho pro Maestro, porém o Maestro provou ser novamente o mais forte, cara. Usando apenas da sua força bruta, ele derrota esse monstro, luta de igual para igual contra o Namor e o seu filho ali juntos e esmaga tanto a esposa quanto o filho do Namor. Isso tudo utilizando o corpo da criatura marinha que ele já tinha abatido. Em seguida, o Namor fica enfurecido e parte pra cima do Maestro, cara, finalmente disposto a matar essa versão do Hulk. Além disso, o Abominável também chega na batalha para também ficar contra o Maestro, mas facilmente ele é dominado. Lembrando que o Abominável, cara, ele é forte o suficiente ao ponto de que no primeiro encontro do Abominável com o Hulk, ele fez o Hulk desmaiar de tanto apanhar, mas como essa não é a versão do Hulk tradicional, o Abominável, né, acabou perdendo a batalha. E quando o Maestro estava chegando ali nos finalmente, o Dr. Destino salvou o Abominável e o Namor, né, levando ambos ali para Latvéria. Feito de número 2, incomodou o Surfista Prateado. Olha, incomodar certos personagens pode não parecer um feito muito grandioso, mas quando se trata do Surfista Prateado, é sim um feito bem notável. O Surfista Prateado é um dos seres cósmicos mais poderosos de todos, sendo até mesmo retratado como um deus em algumas ocasiões. O próprio Dr. Destino, ao roubar os seus poderes, disse que ele tinha poder ilimitado, e isso são só alguns exemplos de como o Surfista Prateado é super poderoso. Raramente o surfista reclama de sentir dor em ataques, de alguns golpes que ele sofreu, até porque a sua forma corpórea é muito resistente, né, como dá pra gente ver dessa aparência que o surfista tem. Tem quadrinhos que o Surfista Prateado inclusive consegue sobreviver sem o seu corpo físico, mas mesmo assim, em uma troca de golpes contra o Maestro, cara, o soco do Maestro foi forte o suficiente pra incomodar e fazer o personagem sentir dor, o que era no máximo que ele poderia fazer. Afinal, mesmo o Maestro sendo bem mais poderoso do que o Hulk normal, ele ainda não tinha a mínima chance contra o Surfista Prateado. Lembrando que
que já teve outras versões do Hulk que lutaram contra outras versões do Surfista Prateado e não conseguiram fazer nada. Teve inclusive, né, uma que tentou socar o Surfista Prateado e quebrava as mãos enquanto socava o Arauto do Galactus. Então, apesar de tudo, é um baita feito pro maestro e vale a gente citar aqui no vídeo também. E feito de número 1, superou o Hulk tradicional. Bom, como eu disse na introdução do vídeo, né, o maestro é uma versão que supera a força do Hulk tradicional. Para ser mais específico, ele é uma versão futura do Professor Hulk, que é uma das personalidades mais fortes também do Hulk. A primeira vez que o maestro apareceu nos quadrinhos foi quando o Professor Hulk, né, viajou para o futuro e deu de cara com o maestro, e basicamente em todos os combates que os dois tiveram, o maestro foi muito superior, e não só superior, ridiculamente superior, chegando até mesmo a quebrar o pescoço do Professor Hulk. E depois, quando o Professor Hulk ele tenta sua revanche, ele perde novamente, provando mais uma vez que o maestro é muito superior, e isso se deve, é claro, ao fato de que o maestro tem mais de 100 anos de absorção de energia gama e da energia da guerra nuclear, né, e também mais experiência do que o próprio Professor Hulk. E a única forma que o Hulk tradicional, né, achou para derrotar o maestro foi utilizando a máquina do tempo do Doutor Destino, que naquela situação ali estava disponível para enviar o maestro de volta no momento em que a bomba gama transformou o Bruce Banner em Hulk. A explosão teve um efeito contrário ao corpo do maestro, destruindo assim totalmente o personagem. E uma menção especial aqui também, o maestro é sinistro, cara. Tem várias cenas aí nos quadrinhos em que ele está em uma sala cheio dos artefatos aí de personagens que ele já derrotou, como Vingadores, Mutantes e várias equipes da Marvel. Ah, equipes de vilões também, mano. O cara já passou a linha em várias versões alternativas dos personagens da Marvel. Mas aí, o maestro é a sua versão favorita ou tem alguma outra versão que é mais favorita, que eu vou trazer aqui os maiores feitos dessa versão? Comenta aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!